Apoio Cultural, Governo do Estado do Ceará. Apoio Centec. Realização, Fundação Demócrito Rocha. O povo, você presente. Olá, você está assistindo a mais uma teleaula do curso de formação para o trabalho. Nesta teleaula, nós vamos continuar aprendendo sobre produção de hortaliças. Uma vez instalada, a horta precisa de vários cuidados para manter uma produção satisfatória. É preciso retirar o mato, fazer a limpeza dos canteiros, das sementeiras, o desbaste disso tudo, combater as pragas, entre outras tarefas. A tudo isso nós chamamos de trato cultural. Vamos conhecer os principais tratos culturais. As capinas consistem na retirada do mato. Isso deve ser feito logo no início do desenvolvimento da cultura, para não competir em água, luz e nutrientes com as hortaliças. As capinas devem ser realizadas em dias secos usando sacho, plantas maiores, a enxada ou as próprias mãos. Em alguns casos, o mato retirado pode ser usado como cobertura morta, diminuindo o impacto das águas sobre o solo e evitando a incidência direta dos raios solares. A raliação ou desbaste consiste na eliminação das plantas menos desenvolvidas, deixando um espaçamento adequado entre as plantas restantes, para que cresçam bem. A raliação é feita, de um modo geral, quando as plantas têm mais de 5 centímetros. O estaqueamento é uma prática feita para algumas hortaliças, tomates, pimentão, berinjela, entre outras, que precisam de apoio para crescer. Com este cuidado, o agricultor evita o tombamento da planta e o contato dos frutos com a terra, melhorando a qualidade das hortaliças. A amarração consiste em prender as plantas para sua melhor fixação nas estacas. Normalmente é feita nas culturas de pepino e tomate. Desbrota é a eliminação de brotos e galhos que estão em excesso na planta. É usada nas culturas de berinjela, tomate e pimentão. A amontoa consiste em colocar terra ao pé da planta para que ela se desenvolva melhor. É um cuidado necessário nas culturas de beterraba e batata. A adubação pode ser de 3 tipos. Em cobertura, é feita após a instalação da cultura. Antes das irrigações, distribui-se o adubo sobre o canteiro já plantado. Na água de irrigação, o adubo pode ser dissolvido na água de irrigação. A dosagem depende do desenvolvimento de cada planta. Adubação foliar. Existem adubos que podem ser dissolvidos em água e aplicados na folha das plantas. Eles complementam a adubação do solo. A irrigação umedece o solo. Isso é fundamental para o desenvolvimento das hortaliças. A frequência e a quantidade de água a aplicar dependem do solo, clima e estágio de desenvolvimento das plantas. A irrigação pode ser de 2 tipos. Por aspersão, utilizam-se regadores, mangueiras com esguicho e aspersores. Por sulcos, deixa-se a água passar em sulcos junto às plantas. Toda plantação está sujeita a pragas e doenças. Doença é a denominação usada para qualquer desvio de normalidade nas plantas e pode ser causada por bactérias, vírus, fungos ou insetos. A doença é denominada praga quando é causada por insetos. De toda forma, o controle de pragas e doenças é outro trato cultural importante. Vamos conhecer alguns tipos de problemas que podem ser encontrados nas hortaliças. Os besouros têm corpo revestido por uma carapaça dura. Muitos deles são úteis, pois combatem outras pragas. Os besouros que se alimentam de folhas dificilmente causam danos econômicos. O controle dessa praga se faz com manipoeira. As cochonilhas são conhecidas também como escamas, piolho branco ou farinha. Elas sugam a seiva das plantas e as enfraquecem. O controle é feito com solução de querosene e sabão.
Na implantação da horta, as formigas cortadeiras podem atacar. Há indicações de que o gergelim controla formigas. As lagartas são outra praga das hortaliças. As que mais atacam são as lagartas rosca, a lagarta das folhas e a curuquerê. O controle é feito com extrato de fumo e álcool. Os percevejos sugam a seiva das plantas. Alguns deles são sensíveis e morrem em contato com substâncias tóxicas. O controle é feito com macerado de urtiga. Os pulgões são insetos muito pequenos, geralmente sem asas, de cor esverdeada ou preta. Vivem em colônia, principalmente em folhas ou brotações novas. Eles transmitem doenças causadas por vírus. O controle é o mesmo indicado para lagartas ou besouros. Os nematóides são vermes de corpo cilíndrico muito pequenos, de 0,5 a 4 milímetros de comprimento. Eles podem se abrigar nas raízes e causar inchações com minúsculos caroços que dificultam a absorção da água e dos nutrientes. O controle é feito com manipoeira. Os fungos provocam o aparecimento de doenças como pequenas manchas, geralmente nas folhas. O controle é feito com cal da bordaleza, que é uma solução feita com sulfato de cobre, cal virgem e água. As bactérias causam manchas geralmente escuras, podridão, secamento das partes atacadas, murchamento e morte das plantas. A prevenção é feita com plantio de variedades resistentes, rotação de culturas e uso de sementes sadias. E devemos também evitar excesso de calcário e o controle de nematóides. Os vírus são difíceis de serem controlados. As plantas atacadas não se recuperam mais e precisam ser erradicadas. A prevenção pode ser feita com rotação de culturas e controle de pulgões, que são transmissores dos vírus. Algumas medidas preventivas podem ser tomadas no combate às doenças e pragas. A primeira coisa é a escolha do local da horta e o preparo do solo. Terrenos bem adubados, iluminados, drenados e ventilados estão menos sujeitos à ocorrência de pragas e doenças. Conheça outras medidas preventivas que podem ser colocadas em ação. Utilização de sementes selecionadas, já que são tratadas com Formação para o trabalho. Apoio cultural. Governo do Estado do Ceará. Apoio Sentec. Realização. Fundação Demócrito Rocha. O povo. Você presente. O povo. Você presente. em ajudar na proliferação de pragas. A rotação de culturas é uma medida simples que evita diversas moléstias. Ao final de uma colheita, incorpore os restos da cultura ao solo para melhorar suas condições e evitar insetos. Observe diariamente as plantas para detectar a presença de pragas. A hora da colheita chegou e com ela vem algumas dúvidas. De repente você chega e fala, tá no ponto? Como saber exatamente a hora que está no ponto para você colher alface, couve, coentro, cebolinha? Eu estou aqui com o Everton Saraiva, que tem uma experiência grande, tem só 25 anos, né? 25 de estrada, atuando aqui, cuidando das hortaliças, de sol a sol, nessa labuta toda. Então, ele vai nos orientar nesse sentido de essa perguntinha, mas tá no ponto? Rapaz, olhei aqui, vi que estava, mas isso é para quem tem experiência, de certa forma. Por exemplo, nós estamos aqui diante da cebolinha, tem ali a alface que está crescendo ainda, aqui tem coentro. A cebolinha aqui, estou vendo que tem umas que estão no ponto, outras quase, mas eu não entendo muito dessa coisa. Vamos lá. O ideal é quando já chega já desse tamanho aqui olha em diante, né? Porque quando ela está nesse tamanho aqui, ela não está ideal, está muito pequena ainda. Pequena. Então aqui ela ainda vai desenvolver ainda, a folha dela vai crescer mais ainda, né? E o ideal daqui para frente. Quanto tempo demora para estar no ponto, no caso a cebolinha? Cada espécie, normalmente. Cada espécie tem seu período
colheita. Né? Cebolinha de 50 a 60 dias, dependendo da época. Porque o problema é o seguinte, tem o tempo da chuva e o tempo do sol. Sim. No tempo do sol, a planta se desenvolve mais rápido. Né? Já na chuva, com a água da chuva, ela atrasa. Toda hortaliça com a água da chuva ela atrasa. Interessante isso, né? A gente fica sempre achando, com chuva agora a coisa vai. É tanto que no período de inverno, o consumidor reclama pelo preço, mas não é culpa do produtor nem do atravessador. Sim. O problema é o tempo. Vamos falar então de período e de tempo. Eu comecei falando que está no ponto, então a cebolinha nós entendemos que é na faixa de 50 a 60 dias. Se eu estivesse falando de alface? Alface, após a muda para o canteiro fixo, 30 a 35 dias. 30 a 35 dias. Nesse período de sol. De sol. Mas aí nós temos também diversos tipos de alface. Tem a lisa, a crespa, a chamada americana. Isso muda? Elas têm... Muda. Por exemplo, a americana para o nosso clima aqui já não é boa para se plantar, porque devido ao nosso clima ser muito quente, e ela é uma planta que prefere um clima mais ameno, mais frio. Então, já na serra é um lugar mais apropriado para a alface americana. O couve não é uma planta que dá para plantar muito junto. Então, por exemplo, pode até plantar uma sementezinha no jarro, deixar ela ali, nascer, deixar ela crescendo ali, e ela vai desenvolver e dá para você colher naquele jarro. Entendeu? Porque eu não posso pegar o couve e plantar no canteiro, nesse espaçamento aqui de 10, 20 centímetros. Uma outra coisa interessante, não só para quem produz, né, Everton, mas para quem consome, vai lá comprar as hortaliças, verduras, legumes para consumir, todo mundo fica preocupado, não vou comprar, depois não vou consumir tudo, como é que eu faço para conservar mais tempo? Coloco na geladeira, mas de que maneira? Tem esses macetes, né? Tem, eu vou dizer como eu faço na minha casa. Sim. Eu lavo bem lavada e depois corto. Por exemplo, no caso da cebolinha, corto no pé do caule dela. Sim. E boto para escorrer. Por quê? Porque se armazenar com qualquer quantidade de líquido? Ela vai azedar, vai molhar, aí vai estragar. Então você cortando e deixando escorrer, deixar ela bem sequinha. Assim, escorreu, aí guarda. Não, bota perto, pega uma vasilha de plástico, entendeu? Um depósito de plástico, você pega, depois de tanto pode guardar picotada como as palhas inteiras na hora que for utilizar. Sim. Né? Isso vale também para alface, para couve, para coentro, sempre sequinho. Sempre sequinho. Sempre sequinho. Escorreu, bota numa vasilha e deixa guarda embaixo, na parte de baixo da geladeira. Lá embaixo, não pega muito frio. Sem pegar uma vasilha um depósito que não pegue, não entre ar. O cultivo das hortaliças é sempre muito importante, porque esses alimentos são uma excelente fonte de vitaminas e sais minerais. Mas não é só isso, tem algo a ver com a renda familiar. Só o fato de você cultivar hortaliças significa que você vai poder vender, como também vai consumir. Ou seja, de alguma forma não vai gastar dinheiro com esses produtos e os preços oscilam o tempo todo. E já ficou também claro que não é necessário muito tempo nem muito dinheiro para iniciar essa atividade. Então o Everton está aqui com a gente e vai explicar como é o procedimento do plantio das hortaliças mais consumidas. O Everton, as hortaliças mais consumidas, na sua experiência de 25 anos produzindo para o mercado fortalezense? Aqui no nosso estado do Ceará, a alface, o coentro e a cebolinha. Ninguém ganha. Isso aí é o líder. Até tá hoje na mesa de todo mundo. Está na mesa de todo mundo. E muita gente, claro, né, não é um profissional da área como você que produz em grande escala para vender. Tem muita gente que cultiva lá em casa mesmo, sua cebolinha, alface, coentro, que é o básico ali. Exato. Né? Isso aí. Aí eu vou fazer aqui uma pequena demonstração como é que se faz um canteirozinho em casa mesmo, caseiro, né? Caseiro. Isso. Né? O ideal em termos da alface, o ideal é quando a muda já está nesse ponto aqui. Nesse ponto. Sim. Né? Porque nesse ponto aqui, ela ainda está muito frágil. Deixa eu ver aqui. Entendeu? Que aqui ela está pequenininha, muito pequena. Muito frágil, né? O ideal é quando tiver de 8 a 10 centímetros.
Aham. o tamanho. Isso aqui, a partir da semente ou de uma muda, quanto tempo que ela demora para chegar nesse tamanho aqui? Da semente para chegar É, uns 15 dias. 15 dias, Esse ponto aqui está chegando uns 20 dias. 20 dias. Aí, A 22 dias. Nesse ponto é que você está querendo dizer que está na hora O ideal. para fazer o transplante. O ideal é esse aqui. Ah, tá aí. Vamos deixar claro isso. Você plantou no seu canteiro lá em casa, né? E Aí afrouxou a terra, planeou, Uhum. não tem problema algum. não tem problema não. Nem tem dificuldade nenhuma. É só Vamos ver como é que é. você enfia, bota o dedinho aqui no chão, faz um buraquinho, põe a raiz e um pouquinho do caule dela, nunca enterrar esse olho aqui, Certo. esse olho, nunca enterrar ele, deixar ele coberto Aí é da chamado terra. olho mesmo, né? É o olho da planta. É o olho da planta. Aqui onde ela está crescendo, está abrindo as outras folhas. Num jeito popular de falar, se você tampar ele, ela fica cega. Ela não vai exatamente. saber como crescer. né? Porque toda planta sobrevive do seu olho, ela vai crescer. Ela tem. Né? Aham. Cortou o olho, né? A maioria das plantas, a maioria dela Então é deixar bem só na raiz aqui quando. só até o pé do caule dela. Isso. Porque se enterrar ela, Mais do que cobrir isso. esse olho com a terra, Aí acabou. logicamente ela vai morrer. Vai morrer. Porque ela não vai poder desenvolver. Perfeito. Então, você usa um espaçamento de 20 por 20 ou 20 por 30 20 centímetros. E aí vai. E aí vai. Uma coisa que eu queria saber aqui, uma curiosidade. As carreiras. A partir do momento que eu retiro a muda, que não é o caso dessa minha aqui, que está muito pequenininha, mas essa que você está colocando, retirei lá do vaso ou do canteirinho onde ela estava e vou fazer o transplante. Quantas horas eu posso deixar nesse processo? Ela aguenta quanto tempo? O bom seria No máximo. o bom seria imediato. Imediato. Mas digamos que eu vou levar lá para casa da minha tia, da minha sogra, vou passear com ela um pouquinho. Molha ela um pouquinho, deixa ela bastante úmida, que ela não murche. Período de até 10 horas, 12 horas, né? Ela no vai- caso, no extremo caso que for para muito longe, até 24 horas ela não murchando, não queimando a folha dela. Sim. Né? Mesmo se ela tiver um pouco murcha, mas se ela não queimar, não chegar a deteriorar a folha, A folha não tem problema está não. protegida e vai. Tá No protegida. máximo 24 horas. O ideal é que seja feito imediatamente. não é? Mas no caso, No caso, não vai levar para outro lugar, para outro vai voltar, bairro. não tem problema. A partir do momento que você fez esse transplante, né? Trouxe de um canteiro para o canteiro definitivo, onde ela vai crescer. Como é a adubação que você... Depois dela muda, já com 3 dias ela já está bem. Tá firme, já tá firme, já pegou no sol, Aham. né, já está começando a criar umas novas raízes já para Isso. o seu sustento. Então você pode. O bom seria você dar uma fechadinhazinha na terra, Aham. entendeu? E depois jogar o esterco. O esterco. É. Como você disse, né? Você usa mais o Eu esterco uso de mais galinha, né? o de galinha. Aham. E também o processo da irrigação nesse momento, que você vai umedecer esse adubo, esse esterco, que ele já vai penetrar na terra suavemente. O bom seria, quando for fazer adubação, logo após fazer a adubação, sempre aguar. Logo após? Logo após. Normalmente. Perfeito. E aí você faz o que? A cada 10, 15 dias? Aí toda semana, dependendo do que a planta estiver necessitando, mas geralmente, no meu caso aqui, que é específico, eu faço toda semana. Toda semana, você dá um reforço. Eu dou um reforço. Aham. No caso de pequena proporção, se a pessoa determinar que a planta realmente não tem humus ainda, pode ser até com humus de minhoca, não tem problema não. Aham. Mas vê que a planta ainda ela não está necessitando de planta de De mais adubo? adubo orgânico ou químico, Sim. de acordo com a pessoa fizer, não tem problema. Se ela vê necessidade de precisar de colocar mais adubo, coloca mais adubo. Certo. Se não precisar, se vê que ela não precisa, Se a pessoa tem um espaço de, digamos, 2 metros por 1 em casa, no quintal, ele Aí pode vai- colocar alface, coentro e cebolinha. vai enfiando no chão. Não é O que eu não? tô fazendo com a cebolinha verde. Verde. Aham. E a distância aí, tô Uma vendo que tá um palha. pouquinho menor. Não precisa ser tão longe quanto a alface. Essa cebolinha aqui já está no pronto de consumo, mas eu não vou precisar de tudo. Vou pegar e vou transplantar para
poder render mais. Sim. Não vou usar, vou utilizar, pego, arranco. Entendi. Aquela que eu acho que não vou precisar dela, e transplanto e faço novamente outro plantio. Certo. No caso aqui daquela que eu falei, que é... Que é o mito aí, que diz que não dá nada. É. Aí você fez fazendo dessa forma. Inclusive chegou pessoas na minha horta e disse, não, isso aqui não presta mais porque não vai vingar. Já morreu. Já morreu. Isso não existe. Essa conversa aqui já morreu. Mas eu estava dizendo aqui que ela fica um pouquinho mais próxima do que a alface. A alface está uns 20 centímetros. Aqui eu faço 10 centímetros, 12 cebolinha, centímetros. a média de 10 centímetros está ok, né? Se eu utilizar 2 pés também, não tem problema. O ideal não ser só um e nem ser demais. Nem ser demais. 3 é uma média boa. 3 é uma média boa. Lembrando que se por acaso a pessoa quiser fazer uma experiência e colocar só um ou no máximo 2, também vai dar. Pode. Só que não vai pode fazer a experiência de colocar muito e para ver a conclusão depois. Né? Pode colocar um pacote, um molho grande e ver que não deu resultado, né? Exato. É isso aí. Então veja bem, essa explicação é boa aqui. Você tem um canteiro... 3 culturas num canteirinho só. Você faz 3 num canteiro, digamos aqui, de 2 metros por 1, você consegue fazer, sei lá, 3, 6, 9, 12 pés de alface, mais uma quantidade de coentro e de cebolinha, que são os campeões aí, de consumo, exato. eu diria. Isso aqui é só uma pequena demonstração para quem nunca tentou plantar, né? E a cebolinha, o tempo para se colher, ele depois que você colocou assim, dessa forma como ela está aqui, ó, quanto tempo ela está bonita? 40 dias, 50, 40 dias. 60, Ou depende seja, essa média, eu estou percebendo aqui que as principais hortaliças giram nessa coisa de 35 a 40, 45 dias. Né? Exato. Dependendo do cuidado que você vai ter. Rapaz, esqueci de aguar as plantas ontem. Aí pronto. Isso tudo vai alterando, né? Vai. Então o ideal é entrar numa rotina de cuidar. Porque aí é igualzinho gente, né? Não tem. Exato. Se você agora só descuidou, cuidado. São essas orientações que você tem que ir seguindo para ir estimulando aí, tomando gosto para desenvolver isso que nós estamos chamando aqui de horticultura. E eu estou justamente com o horticultor, o Everton Saraiva, que tem aí mais de 25 anos de experiência, sabe o que está dizendo e sabe como cuidar. E gosta do que faz. Vamos seguindo com o programa. Mal o dia nasce e os trabalhos na horta já iniciam. A colheita começa às 5h30 da manhã. É a aurora que deixa as hortaliças frescas e apropriadas para chegar à mesa dos consumidores. São cuidados como estes que fazem da hidrohorta uma das mais requisitadas aqui de Fortaleza. Por aqui, terra é um componente difícil de ser encontrado. A horta produz hortaliças hidropônicas, ou seja, plantadas em nutrientes dissolvidos em água. O negócio já funciona há quase 18 anos. O Sr. Domazim era representante de fábricas de calçados no Rio Grande do Sul. Com vontade de mudar de ramo, ele pensou e começou todo o projeto da hidrohorta. Foi após conhecer um pouco mais sobre hidroponia que de imediato ele se interessou e decidiu investir. O Ceará foi o local escolhido para começar os negócios. O crescimento do estado foi o requisito principal para essa escolha. Um dia a gente assistiu num programa de televisão uma matéria sobre a hidroponia, né? E a gente ficou muito encantado com a hidroponia. Então, de São Paulo nós viemos para o Ceará. Ele já conhecia um pouquinho aqui, viu como o estado estava evoluindo bastante, construindo estradas e tudo, e ele viu que era um mercado muito bom, né? Após o falecimento do marido, a dona Eni Zimmer foi quem assumiu os negócios da família. Para isso, contou com a ajuda substancial do genro, que é quem cuida do departamento comercial. Para Leandro, a responsabilidade de dar continuidade a um negócio que vinha dando certo é grande, mas segundo ele, é uma tarefa fácil de ser executada. Ela funcionaria sozinha hoje, com certeza, tá? Porque as pessoas que tem aqui dentro são bem comprometidas com o serviço, com o trabalho e com o dia a dia da horta.
A Hidrohorta tem atualmente 15 funcionários e uma carteira recheada de clientes. Aqui são plantados 4 tipos de alface, rúcula, agrião, manjericão e coentro. Mas os testes para os novos produtos não param. Como todo investidor, a empresa também visa o crescimento. A nossa ideia é sempre ampliar, sempre aumentar, sempre buscar novos mercados, né, novas variedades de produto. A gente sempre está fazendo testes, sempre está desenvolvendo produtos novos para colocar no mercado, né? Como a horta funciona à base de água, toda a rede de encanamento foi idealizada para que os nutrientes possam ser reaproveitados, evitando assim o desperdício. Por se tratar de alimentos perecíveis, os cuidados com cada uma dessas estufas são redobrados e este é o diferencial da empresa. Mudança de clima, chuva, vento prejudica muito, né? Tem que ter controle sobre isso. Então, se tem controles de semeio, de perdas, de entregas diárias, vamos dizer assim, se tenta mensurar um número o mais próximo possível. Mas com certeza alguma coisa é desperdiçada, não muito. A produção é de itens que ganham cada vez mais espaço nas mesas dos consumidores. A preocupação é em manter estes tais consumidores com uma alimentação rica e saudável. E se você quer ingressar no ramo das hortaliças, é bom ficar atento às orientações do Paulo Jorge, que é articulador da unidade do agronegócio do Sebrae. Paulo, que tipo de orientações você pode passar para os nossos novos empreendedores? O ramo de hortaliças é um ramo muito interessante, porque pode ingressar tanto o pequeno produtor como o médio e o grande produtor. Agora nós temos que tomar alguns cuidados antes de ingressar neste ramo. Primeiro é o mercado consumidor. Para onde é que eu vou vender esses produtos que eu estarei produzindo? Então, quanto mais próximo do mercado consumidor, melhor. Porque a logística para levar esse produto até o mercado consumidor tem que ser rápida, porque é um produto que tem um prazo de validade muito pequeno. Mas outros cuidados são importantes. Primeiro, escolher qual tipo de produto que você vai vender em função daquele mercado em que você pretende atuar. Nós temos hoje as hortaliças orgânicas, que é para um mercado consumidor mais exigente e que tem uma forma mais difícil de você produzir, mas em compensação você consegue um preço melhor. Para a agricultura familiar, é importante também a produção de hortaliças, porque hoje nós temos o PAA, que é o programa do governo federal e estadual, que compra 30% de toda a produção que, por lei, você é obrigado a adquirir. Então, os pequenos produtores daqueles municípios mais distantes que trabalham com a produção de hortaliças, eles já podem vender seu produto diretamente para a prefeitura, para os colégios locais e também pode fazer uma feira da agricultura familiar para vender o excedente. E além disso, ele vai ter um produto de excelente qualidade para a sua alimentação. Estamos terminando mais esta teleaula do curso de formação para o trabalho. Hoje você aprendeu mais sobre a produção de hortaliças. Foram dicas sobre como realizar os tratos culturais, a colheita e o cultivo das hortaliças mais consumidas. Acesse os fascículos do curso no site da Fundação Demócrito Rocha, onde você também acompanha as teleaulas que são exibidas na TV O Povo às 6h30 da manhã, com reprise às 8h30 da noite. A gente se vê!